Graça e paz, nosso Senhor Jesus, bom dia. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1, versículo 24, é o versículo que nós estamos meditando nesses dias. 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Me impressiona, realmente me deixa muito impressionado, né? Cada vez, eu acho que isso até para o fortalecimento da minha fé, que o Senhor, Ele, independente de nós, às vezes, conversarmos a respeito de algum assunto, né? Quando nós nos reunimos, se nós desejamos que o Senhor Jesus, Ele nos guie, Ele providencia realmente um ambiente, ele se movimenta no nosso meio. Eu não estou falando nosso, não estou falando desse lugar aqui, mas onde quer que se pregue a palavra de Deus, né, com temor, com tremor. Falando isso porque Pablo fez exatamente a abertura que eu iria fazer, ou que eu vou fazer, mesmo não tendo feito, né, vou fazer, sem nós termos conversado a respeito. Mas, com certeza, irmãos, quando nós desejamos exaltar e glorificar e colocar no lugar certo a nossa fé, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele traz o seu selo e ele traz a sua direção. Então, nosso irmão já trouxe essa meditação com respeito a essas formas como nós nos apresentamos diante de Cristo, como nós nos aproximamos dessa pessoa, né? E eu queria ainda fazer essa observação, ainda continuar um pouco nesse mesmo caminho, porque é este o assunto para esses dias, irmãos. Cristo, poder de Deus. Esse é o assunto. Cristo é o poder de Deus, né? Como já falei para os irmãos no domingo passado. E eu fiquei pensando nessa questão, porque, né, se nós formos buscar na história, né, se nós não crêssemos no Senhor Jesus e nós fôssemos tentar aí, de alguma maneira, nos aproximar do estudo, né, com relação ao Senhor Jesus, nós poderíamos ter essas atitudes, né? Então alguém poderia dizer assim: não, Jesus não existiu, é uma fábula, foi criado por homens, né? Assim como eles falam que Davi não foi um grande rei, que Salomão não foi um grande rei, que foram reinos pequenos, tentando de alguma maneira trazer confusão. Nós poderíamos dizer a respeito de Jesus a mesma coisa. Ou um historiador que não fosse sério, ele poderia falar: não há evidências, quando na verdade há muitas evidências de que o Senhor Jesus esteve nessa terra. Houve um homem chamado Jesus que esteve e andou por essa terra, e não são apenas os relatos dos 4 evangelhos ou de Atos dos Apóstolos ou as cartas depois, mas houve registros históricos a respeito de um homem que andou e que fez muita diferença nessa terra. Aí a gente poderia tentar avançar um pouco mais e falar: não, ok, ele realmente existiu, mas não foi bem daquela maneira, né? E aí nós também teríamos um problema, né? Como historiadores ou como alguém que tenta desmistificar, trazer confusão, nós teríamos um problema, porque, como o Pablo lembrou agora há pouco, muitas pessoas vieram se dizendo da parte de Deus, salvadores, Messias, alguém que iria libertar o povo judeu. Mas qual dessas pessoas que realmente fez muita diferença? Nós não sabemos nem os nomes deles, né? A Bíblia faz relato de um que levou muitas pessoas atrás dele, mas depois acabou. Mas qual dessas pessoas que nós, né, poderíamos dizer assim, mudou
a humanidade. E aí nós temos uma dificuldade. Por que alguém que não é o que o Senhor Jesus disse ser, mudaria a história da humanidade? Há muitos outros homens e mulheres ao longo da história que em algum momento fizeram alguma diferença na história, com alguma invenção, descoberta, mas não tem seguidores, ou talvez tenham poucos seguidores. Aí alguém pode dizer, não, mas tem poucos seguidores, alguém seguiu. Aí nós poderíamos continuar insistindo no seguinte ponto: existe alguém na história em que os seus seguidores, os seus discípulos, eles o seguiram até a morte? Porque pode ser que eu fale, não, eu sou um seguidor de Buda, ou eu sou um seguidor de Maomé. Alguém fala assim, você morre por esse nome? Né? Você dá um testemunho dessa pessoa até a morte, ou eu sou seguidor de qualquer coisa. Né? Eu pensaria muito, né? E a menos que eu visse algum ganho, né? Alguma coisa depois, como os seguidores de Maomé, né? A menos que eu visse algum bem para mim, né? Ninguém morreu por outra pessoa, né? Dando testemunho, como os discípulos do Senhor Jesus, para não negar o seu nome. Então, é algo muito difícil, né? De nós, é um fato difícil de ser negado. Porque, na verdade, irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele é Deus que veio a este mundo. E o fato dele ser Deus que veio a este mundo, ele não mudou a humanidade apenas com as suas palavras, sim, as suas palavras, mas ele nos mudou ao nos dar a salvação e ao colocar em nós o seu Espírito Santo. E agora nós podemos viver baseados na vida dele. E por isso, irmãos e irmãs, nós, né, vivemos da maneira como nós vivemos. E não há como na humanidade negar o que o Senhor Jesus é, ou quem o Senhor Jesus é, ou o que ele fez. Não tem como. A menos que eu faça isso, né, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma prova, porque as provas contrárias são muitas. As provas contrárias são muitas. O Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus veio a esta terra. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado. Ele nunca cometeu dolo, nenhum pecado se achou sobre ele. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Ele morreu e ele ressuscitou. E creio que, como eu falei no domingo passado, esse deve ser o assunto das nossas considerações ao longo da nossa semana e quando nós estamos juntos, principalmente. Quando nós vamos partir o pão, o assunto não tem que ser a gente mesmo, não tem que ser a nossa semana, não tem que ser o quanto nós estamos sofrendo, não tem que ser, o assunto tem que ser o nosso Senhor Jesus e a sua glória. O quanto ele é glorioso. O quanto ele é glorioso. E temos que dar esse testemunho constantemente do nosso Senhor Jesus. Temos que dar esse testemunho, temos que viver baseados neste testemunho. E a palavra de Deus ela é muito firme com relação ao testemunho do nosso Senhor Jesus. O caminho que eu pretendo seguir nessa manhã, ainda dentro dessa consideração a respeito desse assunto, né, tem a ver com esse testemunho que a palavra de Deus dá a respeito de Jesus Cristo. Né? Como a palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus para nós. E isso precisa ficar muito claro para nós. Eu não vou trazer nenhuma novidade, eu não vou trazer nada novo para os irmãos e para as irmãs. Né? Não, a minha preocupação aqui não é trazer novidade, mas é tentar com que juntos nós possamos voltar a meditar e a basear a nossa vida, a nossa existência, o nosso reunir, tudo que nós fazemos, colocarmos nas perspectivas da vida do nosso Senhor Jesus. Essa é a perspectiva correta. Nós precisamos voltar para isso imediatamente. A cada dia eu vou entendendo melhor,
né? Eu falei isso já no domingo passado e eu falo isso constantemente. A cada dia quando a gente vai se aprofundando naquilo que é a verdade, ou pelo menos na luz que nós temos da verdade, a gente vai entendendo algumas coisas que a palavra de Deus ela vai nos dizendo a respeito do que é esse tempo que nós estamos vivendo e do que virá. Então, cada dia para mim fica mais claro por que a igreja em Laodiceia ela é ela está cheia de pessoas, né, que colocaram de uma certa maneira o Senhor Jesus para fora, né? Na verdade, não é que colocaram o Senhor Jesus para fora, nós não temos esse poder. Mas ao nós começarmos a reunir em nosso próprio nome, baseado na nossa própria riqueza, baseado nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios desejos, o Senhor Jesus ele não entra nessas coisas. O Senhor Jesus ele não faz parte dessas coisas. Por isso ele diz: eu estou do lado de fora, porque eu não faço parte dessas coisas. E olhando para a época que nós estamos vivendo, é exatamente isso que está acontecendo. O Senhor Jesus não faz parte dessas coisas. Ele não está nessas coisas. O Senhor Jesus é santo, 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 porque Ele é Deus. Ele não participa dos pecados, Ele não participa da imoralidade, Ele não participa dos conluios, dos acordos secretos. Ele não participa do nosso desejo de ser e de ter coisas. Até quando nos baseamos no nome dEle para dizer, se nós pedimos em nome dEle, Ele nos dá. O Senhor Jesus diz: não é isso que vocês estão entendendo. O que eu tenho para vocês é a minha própria natureza, é a minha vida, é a minha santidade, é a minha graça. E nada além disso, irmãos. Nada além disso. Eu queria ler com os irmãos que em Filipenses capítulo 2, nessa perspectiva que eu acabei de falar, do testemunho que é dado a respeito do Senhor Jesus na palavra de Deus. A partir do versículo 5, foi uma parte que foi até citada agora há pouco. Diz assim: tende em vós, então Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Sim, Senhor, nós nesta manhã não queremos que haja qualquer dúvida, Senhor, com relação, Senhor, ao nome e à pessoa, Senhor, de quem nós estamos falando, Senhor. Não queremos que haja qualquer dúvida, Senhor, com relação, Senhor, a quem temos que dar glória, honra e louvor, Senhor. Senhor, não pode haver dúvida, Senhor, com respeito a quem deve ser o Senhor das nossas vidas, Senhor. Por isso nós estamos aqui rogando a Ti mais uma vez, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo sobre nós e em nós, Senhor, que sejamos levados para dentro de toda a verdade enquanto abrimos a Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, sabemos, Senhor, que somos confusos, Senhor, que a nossa mente, Senhor, pode vaguear muitas vezes, Senhor, e podemos atrapalhar tudo, Senhor, com os desejos da nossa carne, Senhor, de demonstrar qualquer sabedoria humana, Senhor. Por isso, submetemos tudo a Cristo nesse momento, Senhor. Senhor, eu que falo, os irmãos e as irmãs que ouvem, Senhor, para que Jesus Cristo seja glorificado entre nós, para que esse nome seja exaltado entre nós, para que, Senhor, o Senhor seja engrandecido, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, como igreja, como parte da Tua igreja, Senhor, e de maneira individual. Senhor, queremos sair nessa manhã diferente, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor nos afete de tal maneira, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós não possamos, Senhor, mais comer ou dormir, Senhor, sem meditar sobre essa pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Auxilia-nos, Senhor, nessa manhã. Senhor, cura, Senhor, Senhor, a nossa mente fraca, Senhor, o nosso espírito incorreto. E, ó, Senhor, dá-nos, Senhor, graça e sabedoria do alto, Senhor, e discernimento, para que possamos falar de Jesus e somente de Jesus.
Para a glória e o louvor do nome dele que nós oramos a ti e agradecemos. Amém, Senhor. Esses versículos que acabamos de ler de Filipenses, para mim, eles podem nos ajudar de uma maneira muito didática a nós entendermos o testemunho que a palavra de Deus dá a respeito do nosso Senhor Jesus. Então aqui nós temos, nesses versículos, nós temos a palavra de Deus dizendo para nós quem era o Senhor Jesus, o que ele fez, como ele é hoje diante de nós, diante do Deus Todo-Poderoso. Então aquele que tem a forma de Deus, e essa palavra forma de Deus, né, morfê ou morfé, essa palavra significa que o Senhor Jesus, ele tem exatamente a mesma essência de Deus. Exatamente a mesma essência. Ele é exatamente a mesma pessoa. Ele tem todos os requisitos, ele tem tudo que Deus tem, o Senhor Jesus tem. Como ouvimos agora há pouco exatamente isso. O Senhor Jesus, ele não é em nada diferente de Deus. Ele, sim, Deus se encarnou, se tornou homem. E aí temos também essa realidade descrita aqui. Porque ele, sendo em forma de Deus, ele não tomou como por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem. O Senhor Jesus continuou sendo Deus, mas ele também se tornou homem. Porque era impossível, irmãos e irmãs, impossível que Deus fizesse a obra que ele tinha proposto fazer em um outro ser, em alguém que fosse apenas homem ou em alguém ou se ele tivesse permanecido apenas Deus. Porque era necessário que Deus tivesse no meio dos homens alguém que pudesse pagar pelos pecados da humanidade, alguém que vivesse de uma maneira que agradasse a Deus de maneira plena e cumprisse toda a lei, que fosse aprovado, uma vez que a própria humanidade já estava desaprovada, uma vez que o homem já tinha se rebelado contra Deus e agora não havia a mínima condição de chegar até Deus novamente. Havia muitas pistas, ou houve muitas pistas ao longo da história, de que Deus faria isso. Desde o início, Deus deu pistas de que faria alguma coisa parecida. Desde o início lá, quando Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, e Deus os cobre com pele de animal, ali já havia uma indicação. Deus já fez ali mesmo uma profecia a respeito da semente da mulher que viria. E ao longo da história, né, como foi falado aqui, Abraão, ele viu o dia do Senhor Jesus, e ele se alegrou. Ali havia uma tipologia, né, alguma coisa que indicava que haveria um dia em que Deus providenciaria para ele um cordeiro. E esse cordeiro já havia sido providenciado. Quando o Senhor Jesus ele aparece nessa terra, então há um testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois de novo, eis o Cordeiro de Deus. Essa indicação clara de que o Senhor Jesus ele veio, né? Ele sendo Deus, ele desceu a essa terra e ele tornou-se homem. Celso, todo mundo aqui já sabe disso. Ótimo. Que bom que nós sabemos disso. Mas isso precisa ficar muito, muito enraizado, muito claro para nós. Porque à medida que nós vamos progredindo, não sei se progredir é a melhor palavra, nós vamos ficando mais velhos na fé, nós tendemos a mudar algumas coisas com o nosso raciocínio. E nós começamos a achar que houve um momento na nossa história em que nós fizemos por onde Deus nos salvar. Nós tivemos algum tipo havia algum tipo de potencial em nós. Deus olhou para nós e falou assim: tem um potencial aí. Principalmente quando Deus começa a usar as nossas vidas. Deus talvez comece a usar a sua vida, a minha vida, e eu começo a dizer: bom, Deus sabia que um dia eu seria útil, por isso ele me salvou. Não. Muito pelo contrário. Deus providenciou o seu cordeiro. Deus providenciou o seu filho, mandou esse filho a esse mundo, porque não havia qualquer potencial em você e em mim. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Nada.
Então aqui também nós temos a descrição de uma pessoa, do Senhor Jesus, que nos salvou quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para Deus. Totalmente incapazes. Foi assim que o Senhor Jesus nos encontrou. Por isso, falar que eu achei o Senhor Jesus, ou encontrei o Senhor Jesus, é uma loucura. O Senhor Jesus me buscou. E Ele me buscou quando eu ainda era um pecador perdido, morto, inimigo de Deus. Assim o Senhor Jesus nos encontrou. E Ele fez-se carne, Ele habitou entre nós. Mas é interessante, irmãos e irmãs, nós voltarmos um pouquinho, né, atrás, quando fala aqui que Ele, existindo na forma de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus de uma maneira, né, quando nós vamos buscando ali entender qual é o propósito de Deus a respeito da pessoa do Senhor Jesus, nós vamos vendo indicações claras que depois ficam mais claras ainda com os escritos, né, depois dos evangelhos, né, a descrição da pessoa do Senhor Jesus nessa terra, Atos dos Apóstolos, e principalmente quando nós lemos as cartas, né, que foram escritas, e aí Deus dando sabedoria e discernimento para os seus apóstolos, para nos falarem a respeito do Senhor Jesus. Aí nós vamos entendendo, né, que o Senhor Jesus, lá na eternidade, muito antes de todas as coisas, né, elas serem formadas, Ele já estava com Deus, Ele era Deus, e Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Então, quando a gente lê João, o Evangelho de João, capítulo 1, os irmãos conhecem, né? Todos nós conhecemos esse versículo, a partir do versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós entendemos, irmãos, que quando o Senhor Deus criava, né, esse universo, e aí você vai ver lá quando fala a respeito da sabedoria, né, que ela foi o arquiteto de Deus, né, na construção, na elaboração desse mundo desse universo que nós entendemos, que nós vemos, né, nós vamos entendendo que quando Deus diz haja, e toda vez que Deus diz seja, faça, haja, é o Senhor Jesus fazendo. Ele é o poder de Deus para executar todas as coisas. Ele é a palavra de Deus para que as coisas viessem a existir. É o Senhor Jesus. Porque todas as coisas foram criadas nele e para ele. Todas as coisas foram criadas nele e para ele. Então, quando a gente pega todas aquelas palavras criadoras de Deus ali em Gênesis, a gente vai vendo ali, Deus disse, haja luz. E Deus disse, e vai falando que todos aqueles, e Deus disse, é o Senhor Jesus que vai executando toda a obra de Deus. Quando a gente lê lá Hebreus capítulo 1, fala assim: Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, nos falou nos falou no Filho. Deus fala em uma pessoa. O Senhor Jesus é a fala, a expressão. O que Deus diz é o Senhor Jesus. Então, por isso, né? Por isso precisamos ouvir atentamente o que tem sido dito para nós, para que não nos desviemos nunca das palavras que têm sido faladas para nós. Por quê? Porque não são palavras apenas ditas, né, como alguém que faz um ditado para nós de alguma coisa, mas é uma pessoa que está agindo na humanidade. Os irmãos e as irmãs estão entendendo? A palavra de Deus é Jesus. Você quer saber o que Deus acha a respeito das coisas? O que Deus pensa a respeito das coisas? Olha a pessoa do Senhor Jesus. Olha como o Senhor Jesus, ele andou por essa terra. Olha como os apóstolos do Senhor Jesus, nos seus escritos, eles nos falam a respeito dessa pessoa, o Senhor Jesus.
Olha o que eles dizem a respeito dele. O problema para nós, sabe o que é? É que, como Paulo mesmo diz, nesse mundo há muitas vozes. E nenhuma delas é sem significado. Todas elas têm um significado. Em tudo, irmãos e irmãs, há uma pregação. Em tudo. Eu estava comentando isso com a Giovana hoje de manhã. Ela veio me falar de um filme. Aí um filme que tinha no passado e agora eles refizeram o filme. Só que ao refazerem o filme, o tal do remake, né? Eles já fizeram com algumas nuances, algumas mudanças. Antes era um casal que tinha filhos, agora é um casal que tinha filhos, mas os filhos são de outro casamento. Eu falei com ela, observa, minha filha. Isso é o caminho. São as pregações. São as coisas que têm sentido, elas não são sem sentido. Começa a haver um sentido nas coisas e a gente precisa ficar muito atento com isso. Se antes nós tínhamos, e era bonito, e a gente achávamos bonito um casal que tinha 11 filhos, que tinha não sei quantos filhos, e ali tinha uma história daqueles filhos, agora já não são eles que têm todos os filhos, eles tinham outro casamento, do outro casamento tinha filho, e a gente começa a ver essas questões. A gente começa a ver que as coisas vão dando os seus sinais. E o grande problema para nós é que nessas muitas vozes que nós temos, nós começamos a embarcar por elas, nós começamos a seguir algumas vozes que não são a voz do nosso bom pastor. Nós começamos a ouvir, nós começamos a achar que aquilo é agradável, porque o meu pecado, ele depende de uma justificativa. O meu mal, ele depende de uma justificativa, e eu encontro uma justificativa. Eu encontro uma justificativa numa voz qualquer. Estou falando, irmãos e irmãs, da igreja, ou daquilo que se chama hoje de cristandade. Eu não estou falando do mundo. O mundo é claro para nós, como eu acabei de falar desse filme. Eu estou falando de nós. Estou falando a respeito de nós mesmos. Irmãos, existe uma palavra, que é uma pessoa, e que se nós não estivermos com os nossos ouvidos bem atentos, bem trabalhados, bem treinados, nós não o ouviremos. Porque a sua palavra, ela, com toda certeza, ela vai trazer juízo sobre aquilo que é mal e ruim no meu coração. Que afinal de contas é tudo. Por isso o salmista vai pedir: Deus, sonda-me e vê se há em mim um caminho mau. É o que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos pedir para Deus: Senhor, sonda-nos. Nós queremos ver, nós queremos perceber que tipo de palavra nós temos seguido. A quem nós temos seguido? Nós temos seguido ao verbo de Deus, a palavra de Deus, porque se nós estamos seguindo a palavra de Deus, o caminho é contrário a tudo o que nós vemos nesse mundo. Não tem como andarem na mesma direção. Não tem como. Não existe possibilidade. Porque o Senhor Jesus, ele é o contrário de tudo que nós vemos neste mundo. Também, nessa mesma perspectiva, nesse mesmo pensamento, nós vemos aqui em Filipenses, e nós vemos em outros textos da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele é a revelação visível de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a expressão de Deus. E ele é a expressão, a revelação visível de Deus. Quando os discípulos falam assim: Senhor, eu acho que eu falei isso na semana passada, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, né? Mostra para nós o Pai. Nós queremos. O Senhor fala assim: mas estão comigo há tanto tempo e ainda não viram? Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que eu falei, que o Pablo falou aqui agora há pouco, irmãos, é exatamente o que eu gostaria de fazer a abertura e provavelmente vai ser praticamente tudo que eu vou falar aqui. Irmãos e irmãs, queremos conhecer a Deus? Não tem outro caminho. Não tem outra pessoa. Não tem outro livro. Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo, ele se encarrega de abrir os nossos olhos
para que nós possamos conhecer o Senhor Jesus. Nós somos pessoas cheias de dificuldades. Nossa mente foi capturada por muitas coisas, ao longo da nossa história, da nossa criação, né? Quantas situações elas ganharam a nossa mente, quantas coisas fizeram de nós o que nós somos hoje, né? Por isso nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, ele faça um trabalho de nos transformar à imagem de Cristo, de levar a nossa mente a ser moldada, né, como diz lá em Romanos capítulo 12, a ser renovada. Nós precisamos disso, irmãos e irmãs, urgentemente, porque senão o que nós vamos fazer serão apenas atos de religiosidade. O que faremos na nossa vida é que nós seremos bons religiosos, mas não seremos bons discípulos. Não seremos bons discípulos. Quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos assim: ide por toda a terra, né? E fala para eles fazerem discípulos. Ele não estava dizendo para eles fazerem pessoas religiosas que começassem a frequentar determinados cultos, que começassem a fazer determinadas coisas, mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é que eles precisavam fazer pessoas que olhassem para Cristo, crescem nele e fossem transformados à sua imagem. É disso que o Senhor Jesus está falando. É disso que o Senhor Jesus está falando. Sabe por que ele fala isso para eles? Porque antes ele fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. O que significa isso? Significa que o Senhor Jesus, ele que já tinha poder, que já tinha ressuscitado mortos, que já tinha andado sobre a água, que já tinha curado o cego de nascença, que já tinha feito um monte de coisas, agora ele estava habilitado, capacitado pela sua morte e a sua ressurreição a pegar pessoas como nós e transformar. Porque antes era apenas alguma coisa que nos abençoava externamente. As bênçãos do Senhor Jesus, maravilhosas, que comprovam a sua deidade, que comprovam que ele é Deus, ou que ele era Deus ali entre aquelas pessoas, e comprovam para nós pela sua palavra, não poderiam nos ajudar caso ele não tivesse se dado por nós. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas morrendo, ele produz muito fruto. O Senhor Jesus, então ele fala para nós termos discípulos, pessoas que seriam ou que devem ser transformadas à imagem dele. Isso é ser um discípulo. Não é apenas você falar alguma coisa, você dizer: eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à irmandade tal, eu pertenço. Não é falar: eu sou de Cristo. E não como os coríntios estavam falando que eles eram de Cristo, mas realmente de verdade. Todos nós somos de Cristo. Somos de Cristo no sentido de que ele é o Senhor das nossas vidas. Somos de Cristo no sentido de que agora nós não mais comandamos o nosso destino. Se é que alguma vez na vida nós achávamos, né, que nós comandávamos, mas nunca, irmãos. Não teríamos essa possibilidade. Mas agora sim há alguém bom, misericordioso, que conduz as nossas vidas e quer nos transformar à sua imagem. Quer nos fazer verdadeiramente pessoas que refletem a sua imagem. E ele fez, e ele faz, e ele continuará fazendo por toda a eternidade este trabalho bendito. Porque, irmãos e irmãs, aqueles que creram no Senhor, com toda certeza, o trabalho do Senhor Jesus, ele não se perderá, ele não será em vão. O Senhor Jesus não vai falhar na sua obra jamais. Ele vai nos transformar à sua imagem. E aí também, na continuidade desses versículos ali em Filipenses, nós vemos, né? Já falei bastante sobre isso, mas eu queria também entrar um pouco nesse assunto, que o Senhor Jesus é o poder de Deus para redimir a humanidade. Então ele tornou-se servo. Ele veio a esse mundo, ele tornou-se homem, tornou-se servo, mas ele morreu uma morte de cruz.
E isso também tem um significado muito importante para nós, irmãos. O testemunho da palavra de Deus é que sem Cristo, ou a parte de Cristo, ou fora de Cristo, não existe qualquer possibilidade de salvação. Nenhuma. Nenhuma. É o que está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 13. Você pode fazer todas aquelas obras, inclusive dar o seu corpo para ser queimado. Mas se não houver amor, nada adianta. Quem é amor? Deus é amor. Se você não estiver em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você pode fazer o que você quiser, de bondade, de toda sorte de coisas boas. Você vai para uma eternidade longe de Deus. Porque Deus colocou em Cristo, o poder de redimir esta humanidade, ou a humanidade. Não existe outra forma, irmãos, de sermos salvos. Essa palavra, redenção, que vem o nosso redimir, nós deveríamos meditar bastante sobre ela. Ela é uma palavra que, eu não sei muito grego, não sei muito, mas é uma palavra apolutrosis, que significa resgate integral. Resgate integral. Então, os irmãos, talvez a imagem ou a ideia ela possa nos ajudar. Quando Moisés ele procura ali o faraó, fala assim: faraó, Deus, o Deus dos hebreus, o eu sou, ele me disse que é para falar com você, que é para nos deixar ir. Aí faraó, a gente sabe a história, não vou ficar aqui, gastando muito tempo nisso, mas a gente vai vendo que faraó ele fala assim: ok, vocês podem ir, vão acontecendo as pragas, mas aqui, deixa as crianças aí, as mulheres, vão lá e adorem a Deus, depois vocês voltam. Moisés fala: não é dessa maneira. Moisés volta, aí depois volta, vem para ele e fala de novo: Deus falou para você deixar a gente ir. Vai então, vocês podem ir, leva as crianças também, leva as mulheres, mas deixa o gado aí. Eles falam: não, nós não vamos deixar nada aqui. E a gente sabe a história, que no final, eles levaram até as coisas dos egípcios, Os egípcios deram para eles, Porque esse é um tipo, irmãos, muito interessante do que Cristo fez por nós. O resgate é integral. A obra de Cristo, ela não deixou qualquer coisa de fora. O Senhor me salvou, mas... Não tem mas. Não tem mas. O Senhor salvou cada um de nós, um resgate integral. Ele realmente nos tirou das trevas para o seu reino de luz de uma maneira integral. Isso aconteceu. Mas eu olho para mim e eu falo: mas como assim? Parece não, com certeza, ainda há tantas coisas a serem feitas, há tantas coisas que precisam ser transformadas e mudadas. Sim, é verdade. Mas o resgate foi integral. Inclusive, para que essas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, ao nos fazer com que nosso velho homem, ele permaneça onde ele deve ficar, nós diminuamos e Cristo cresça, está incluso, está dentro. Tudo isso, irmãos. E de novo, eu repito essa frase. Qual que é o nosso grande problema? É que nós não cremos que o Senhor Jesus nos salvou integralmente. Nós achamos que a partir do momento em que nós fomos salvos, e até lá no início a gente até era até melhor, parece, que a gente como bebês, como crianças, a gente cria que Deus realmente nos salvou de uma maneira maravilhosa, e eterna e completa. Mas à medida que o tempo vai passando, que eu vou lidando comigo mesmo, e as pessoas ao meu redor, eu começo a pensar que deve existir alguma outra coisa. Não, deve ter alguma outra coisa, que sabe, um batismo com o Espírito Santo, não sei o quê, mas eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, porque essa situação... Irmãos,
essas coisas, né, orar e jejuar, elas estão dentro de um contexto, mas elas não deveriam jamais, jamais ser alguma coisa utilizada como se aquilo fosse a chave para a minha transformação. Aquilo fosse a chave para a mudança no meu coração. Porque não funciona. Nada disso funciona. Porque se qualquer coisa dessas começar a funcionar, o poder já não é mais de Cristo, mas é do meu jejum. Nossa, agora eu sou santo, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Dá uma olhadinha lá nos fariseus e olha como é que era lá. Nossa, agora eu me tornei santo, sabe por quê? Todos os dias eu acordo às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, para ler a Bíblia e para orar. O poder está em você levantar às 4 horas da manhã. Essas coisas, irmãos e irmãs, elas são apenas fruto de um coração que reconhece em Cristo que Cristo é tudo que nós necessitamos, como nós já ouvimos. Então, se eu acordo mais cedo, se eu jejuo, se eu saio e vou para algum lugar orar, essas coisas, elas são apenas uma resposta da minha vida àquele que verdadeiramente detém todo o poder de me transformar completamente. Porque o dia que eu não fizer mais isso, daqui a poucos anos, na minha experiência pelo menos, né? Alguns anos, né? Em que eu não puder mais fazer algumas coisas, Cristo continuará sendo aquele que tem o poder para me transformar, para me santificar, para me fazer andar na vontade de Deus, independente do meu corpo, independente do que eu sou. Todas essas coisas, irmãos e irmãs, são respostas a Cristo. São apenas respostas. Eu vou usar a palavra evangelho, mas não é, com certeza não é o evangelho de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o evangelho que se prega hoje é um evangelho em que nós temos um monte de penduricalhos, um monte de coisinhas que são o poder para que nós façamos alguma coisa para Deus, ou que nós, pelo menos, tenhamos uma vida que se parece mais com uma vida de piedade. Alguém pode dizer para nós: dê dinheiro, oferte, porque isso vai mudar seu coração. Como eu disse, jejue, ore, faça qualquer coisa. Essas coisas, eu repito, irmãos, elas não são o poder de Deus para nos salvar. Não são. Elas não são o poder de Deus para nos salvar. Elas não estão relacionadas com a nossa redenção, com essa libertação completa que nós tivemos. Elas são respostas a essa salvação completa e perfeita que nós recebemos. E a uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Porque ao longo da história, irmãos, e aí nós vemos na vida de Paulo, de Pedro, desses irmãos, dessas pessoas que Deus ganhou o coração deles, né? E que eles fizeram tantas obras e tantos trabalhos e que iriam depois morrer pelo Senhor. Se você vai ler o que eles escreveram, você vai ler o que eles falaram, em nenhum momento eles colocam glória em qualquer pessoa ou em qualquer situação. A glória é sempre do Senhor Jesus. A glória é sempre do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos e irmãs, porque quando Paulo vai chegando no final da sua vida, ele poderia falar assim, ou qualquer um de nós poderíamos dizer: agora eu estou tranquilo. Por quê? Por que eu estou tranquilo? Porque olha o tanto de coisas que eu fiz para Deus. Olha o tanto de obras que eu executei para Deus. Agora eu estou tranquilo que na hora que eu fechar os meus olhos, eu vou estar diante de Deus por causa do tanto de coisa que eu fiz. Paulo não fala isso. Ele fala que ele está confiando que o Senhor vai guardá-lo e vai levá-lo em segurança para o seu reino. No final das nossas vidas, irmãos e irmãs, nós vamos talvez olhar para trás e falar assim: eu até que fiz algumas coisas pela graça de Deus, mas não é a minha segurança. Nada disso é a minha segurança. Nada disso que eu fiz é a minha segurança. Eu não estou aqui falando contra as obras, não estou falando que nós não devemos nos santificar, não estou falando que nós não deveríamos viver uma vida diferente, absolutamente, é tudo isso. Mas a perspectiva é que é outra. A perspectiva é que é outra. Não é para que eu seja alguma coisa apresentável e agradável a Deus, mas é porque eu fui apresentado no Santo de Deus,
E por isso me tornei santo por causa de Jesus Cristo. É por isso que as boas obras foram feitas, foram elaboradas, foram criadas para que eu ande nelas. Por Deus. As boas obras por Deus. Lá em Efésios vai dizer para nós. Os irmãos e as irmãs percebem a diferença? Como é que isso precisa fazer diferença nas nossas vidas? Isso deve nos levar também a uma humilhação. Nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos começar a pensar a respeito de nós mesmos exatamente como nós somos. Não tem nenhum de nós, da humanidade, não estou falando de nós aqui não, que pode se arvorar a dizer que é grande. A não ser o único que realmente é grande, Jesus Cristo. Ninguém na humanidade. Você pode pensar pensa em qualquer servo de Deus aí, que serviu a Deus de maneira maravilhosa. Vamos pensar em um que a gente sempre fala dele, Paulo. Poderia pensar em outros. O que Paulo diz a respeito de si mesmo no final da sua vida? Sou o principal dos pecadores. Sou o principal dos pecadores. Um grande apóstolo, um homem que deixou tudo por causa de Cristo, um homem que deixou conforto, deixou nome, deixou título, deixou tudo por causa de Cristo. Ao fim da sua vida, ele olha para si mesmo e fala assim: sabe o que eu sou? Eu sou o principal dos pecadores. Sabe por que eu sou o principal dos pecadores? Porque quando Paulo ele se vê diante de Jesus Cristo e ele vê a santidade, a grandeza, a glória de Cristo, ele tem que se recolher à sua insignificância. Como cada um de nós aqui precisamos nos recolher à nossa insignificância. Se algum irmão aqui se levantar agora e quiser se comparar comigo, eu acho que pelo menos a grande maioria, para não dizer todos aqui, vão estar em vantagem com relação a mim. Mas eu posso pensar o contrário, eu posso falar assim: qualquer um com quem eu me comparar aqui, eu sou maior. É um pensamento tolo, é uma loucura, né? Mas a gente faz isso, né? É o famoso quem é você para falar comigo, né? Mas, irmãos, quando nós nos comparamos com Cristo, não tem como a gente falar assim: eu sou alguma coisa, a não ser dizer: eu sou o principal dos pecadores. Recentemente, um irmão, ele estava lendo a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus, ele estava lendo lá João, quando eles perguntam para o Senhor Jesus assim, quando o Senhor Jesus pergunta para eles assim: quem que vocês estão buscando? Aí eles falam: nós estamos buscando a Jesus Nazareno, nós estamos buscando Jesus, nós estamos procurando Jesus. E o Senhor Jesus fala com eles assim: eu sou. Ou sou eu, né? Mas ele usa a expressão eu sou. E ali é interessante, né? Porque às vezes a gente passa por esses textos e a gente não percebe o poder que há nesses textos. E quando esse irmão leu isso, que eles recuaram então e caíram por terra quando eles ouviram isso, esse irmão disse que ele parou e ficou meditando um pouquinho e falou assim: que estranho, porque eu me aproximo de Cristo, e quando eu me aproximo de Cristo, como é que eu me aproximo de Cristo? Eu deveria ter esse tipo de atitude, de me lançar no chão, de cair com o meu rosto em terra. Ele disse que começou a acontecer no coração dele alguma coisa, ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar, e as palavras que ele pôde pronunciar foram: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou um pecador. E ele disse que ele falou isso várias vezes: Senhor, eu sou um pecador. Talvez nos remeta, né, àquela situação lá quando Pedro, né, naquela primeira pesca maravilhosa lá, o Senhor faz aquele milagre, Pedro fala com o Senhor: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. É o tipo de atitude que se espera de pessoas como nós na presença de Cristo. É esse tipo de atitude que nós devemos ter quando nós chegamos diante de Cristo. Porque Ele é a resposta de Deus para nós. Ele é a redenção. Ele é aquele que nos redimiu dos nossos pecados. Ele salvou pessoas pecaminosas.
nós não fomos colocados numa posição de superioridade. Muito pelo contrário, nós fomos colocados em Cristo, porque fora dele nós somos uma completa miséria. Nós estamos perdidos fora de Cristo. Por isso, quando nós olhamos para ele, devemos olhar para ele o tempo todo, a nossa atitude deve ser: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Redimido, lavado, mas eu sou um pecador. E se não fosse assim, se eu não fosse um pecador, o Senhor não teria que ter morrido por mim. O Senhor só morreu por nós porque nós somos pecadores. E o Senhor ressuscitou porque ele não é pecador. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. E ele nos deu vida. Essa redenção, irmãos, nós vamos terminar, não vou passar muito do tempo. Essa redenção, ela é completa. Né? Acho que eu vou só repetir o que eu acabei de falar, para a gente poder chegar ao final dessa meditação de hoje. É uma redenção completa. Então continue meditando sobre o nome, sobre a pessoa que nos redimiu dessa maneira, Jesus. O Senhor Jesus, ele nos salvou quando nós estávamos no nosso passado atolados no pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, cegos, não tínhamos qualquer possibilidade de chegarmos a Deus. Olha o tamanho e o poder do nosso Senhor. É o que João vai dizer: vede quão grande amor. Vede quão grande amor. Cristo nos tornou filhos de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer isso. Ele nos fez filhos de Deus. Quando nos salvou e nos tornou filhos de Deus, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Essa salvação, ela esteve lá no nosso passado, quando um dia nós tivemos os nossos olhos abertos para nós vermos que nós éramos pecadores e que nós estávamos inevitavelmente indo para o inferno. Ninguém ia mudar o nosso caminho. Ninguém. Nenhuma boa obra que você fizesse, nada que você fizesse, mudaria o seu destino. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro santo de Deus, nenhuma outra santa de Deus, pessoas ao longo da história que creram no Senhor e foram tornados santos, não porque se tornaram superiores, mas porque foram separados. Nenhum deles pode fazer absolutamente nada para você. Nenhum deles. Só Jesus. Só Jesus. Porque ele é aquele que não cometeu pecado, mas cuja pessoa foi dada no nosso lugar e teve colocado sobre ele os nossos pecados. Essa salvação, essa redenção, ela é para o tempo de hoje. Ela nos livra de uma vida fútil, de uma vida sem sentido, de uma vida errada. E aí é que a gente pode, às vezes, por uma má compreensão, a gente está vivendo uma vida miserável. A gente está vivendo uma vida de murmuração, né? Quando, na verdade, nós somos pessoas que deveríamos nos alegrar em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo falando da cadeia. Alegrai-vos no Senhor. Nós deveríamos nos alegrar no Senhor. Nós deveríamos ser pessoas gratas a Deus. Porque nesse dia, hoje, nesta manhã de domingo, né, quase estamos entrando na tarde do domingo, nesse dia que nós estamos vivendo, irmãos, a redenção de Deus, ela é poderosa para nós e ela nos mantém de pé. O Senhor não nos chamou para uma vida miserável. Ele nos chamou para uma vida em que a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus nos seguem constantemente. E Ele mesmo nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco hoje, aqui. O problema
é que você e eu paramos de nos considerar pecadores miseráveis necessitados de Cristo. E achamos que, por um lado, nós precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus por nós mesmos. Pelo outro lado, Deus é obrigado a me dar as coisas que eu acho que são importantes. E aí, eu me vejo numa vida fútil. Eu me vejo numa vida sem sentido. Porque Deus não é esta pessoa, né, como um Papai Noel, como seja o que nós quisermos pensar, que vai nos cumular de bênçãos, né? Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Não é isso. Deus já nos deu toda sorte de bênção em Cristo Jesus, em quem nós estamos assentados nos lugares celestiais. Os irmãos creem nisso? Nós cremos verdadeiramente nisso? Lá na quarta-feira, no meio da tarde, quando aquela situação, aquela provação vier, aquela dificuldade, com o meu trabalho, com os meus filhos, com a minha esposa, né? Eu creio nisso. Eu creio que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais e que Ele é o meu redentor que cuida de mim, o meu pastor que me apacenta com poder. Quando o meu coração é tomado por uma tentação, por um desejo, por uma imoralidade, por um pecado, eu me lembro que eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus e que não cabem essas coisas ali, ou não cabe esse tipo de procedimento. E aí eu vivo uma vida fútil. Por quê? Porque eu me esqueci, irmãos. Eu me esqueci de quem é o meu Redentor. Eu me esqueci de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus, e que eu devo prestar reverência para Ele o tempo todo, porque Ele é Deus, altíssimo, glorioso, e eu sou um pecador, que foi salvo pela sua graça. E essa redenção, ela é futura. Ela é a nossa garantia de uma glória futura. Irmãos, ainda não chegamos lá. Ainda não alcançamos o que temos que alcançar. Mas prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que deixar para trás tudo o que pode nos fazer agarrar essa terra, agarrar esse mundo, para seguirmos a Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. E esse fazer novas todas as coisas já começou. Já começou nas nossas vidas. O reino de Deus já foi apresentado a nós. E com o seu rei glorioso que andou por essa terra e que foi, durante todo o período da sua vida, útil a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Nós temos diante de nós, né, temos vários versículos aqui, né, e aí a gente pode lembrar ali de Filipenses, né, a Ele foi dado um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele foi dada toda essa glória. Então, hoje, no dia de hoje, nós já estamos sob este poder. Nós já estamos debaixo daquilo que um dia vai aparecer nesse mundo de maneira visível para todo mundo, mas nós já enxergamos pela fé que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo recebeu um nome sobre todo nome, e os nossos joelhos se dobram diante dele para glorificá-lo, porque a ele seja a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Passado, presente, futuro, tudo garantido por causa de Jesus Cristo. E não nos esqueçamos disso. Os irmãos vão se lembrar, eu estou falando disso, porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que ali em Corinto, os irmãos ali em Corinto, né, os coríntios, eles começaram a olhar para outras pessoas. Eles começaram a olhar para outras situações. Eles começaram a desejar outras coisas. Por isso, eles começam a entrar por um caminho muito tenebroso, muito difícil, muito complicado.
E é sobre isso que Paulo está tentando adverti-los. Vocês precisam voltar para Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas. Vocês todos precisam retornar para Cristo. E todos nós precisamos retornar para Cristo, irmãos. Então, ao longo dessa semana, tudo o que eu fizer, eu devo fazer para a glória de Deus. E a glória de Deus, ela consiste numa única coisa: nós glorificarmos o seu Filho. Nós glorificarmos a Jesus Cristo. Deus deu ao Senhor Jesus, concedeu ao Senhor Jesus, colocou nessa pessoa bendita que veio a esse mundo, tudo o que nós precisamos. Porque quando nós olhamos para o Senhor Jesus e nós nos achegamos a Ele, Ele nos leva para o céu. Ele nos leva para Deus. Ele nos leva para uma vida de realidade espiritual, que afeta toda a nossa realidade agora, porque tudo para nós tem que ser espiritual. Se eu permitir, tem ainda um ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, mas eu queria terminar pedindo aos irmãos que pensem nisso. Essa manhã eu não falei sobre pessoas, obras, eu usei todas essas coisas para dizer uma coisa só para os irmãos e para as irmãs, que nós precisamos voltar para Jesus Cristo. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos começar de novo a olhar para o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. E todas as outras coisas, elas se tornam supérfluas, elas se tornam sem sentido. E aquilo que Ele quiser nos dar nele mesmo, amém. Mas se Ele não quiser me dar, amém também. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já o tenho e Ele já tem a mim. E Ele nos tem nas suas mãos. Isso nos basta, isso é tudo que nós precisamos. Que Ele continue nos conduzindo, que Ele nos ajude, para que nesses dias, em que, como disse para os irmãos e para as irmãs, há muitas vozes modeladoras que querem modelar a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. Essas vozes, elas vão diminuindo cada vez mais e deixando de ter sentido para nós. Porque nós ouvimos a voz do nosso pastor e nós saímos atrás dele e nós o seguimos. E nós entramos por ele e nós achamos pastagem para as nossas necessidades. O Senhor nos conceda graça e misericórdia. Senhor, nesta manhã nós realmente desejamos que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, naquilo que o Senhor realmente deseja falar conosco, Senhor. Senhor, nós queremos ver a Cristo, Senhor. E nós desejamos, Senhor, que toda hipocrisia, Senhor, tudo aquilo que nós temos, Senhor, que tem, Senhor, parecido para nós, Senhor, que seguimos a Cristo, Senhor, caia por terra para que nós realmente sigamos a Cristo, Senhor. Senhor, sem interesse, Senhor, de qualquer outra coisa, Senhor, mas de conhecê-lo, Senhor. Esse deve ser o grande interesse do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. E rogamos por misericórdia, Senhor, e por graça nesses dias que nós vivemos, para a glória, louvor e honra do nome dEle, do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém.